Boa tarde, prezados participantes. Boa tarde aos colegas de Desporto a Moça. E eu penso que podemos começar com a nossa sessão. Eu já dizia que hoje temos dois principais temas. O primeiro tem que ver com normas e padrões de qualidade. Na primeira, 1 hora e meia. E na segunda, 1 hora e meia, nós vamos tratar da questão da embalagem e rotulagem no mercado internacional. Portanto, diretamente ao tema de hoje, nós vamos, à semelhança do que aconteceu ontem, vamos ter quatro principais momentos para este primeiro tema. Vamos primeiramente falar da questão da certificação, não é? Certificações assim de forma geral. Vamos, na segunda parte, abordar o assunto que tem a ver com boas práticas agrícolas e boas práticas no processamento pós-colheita. Vamos depois falar da questão dos procedimentos para se efetivar uma auditoria e controle de qualidade. E, por último, vamos falar das regulamentações sanitárias e fitossanitárias. Assunto esse que, de alguma forma, tocamos ontem e, como disse, hoje voltaríamos ao mesmo para tratá-lo com mais algum detalhe. Indo às certificações. Ora, é importante primeiro perceber que a certificação, esta questão da certificação não vem de nada. Não vem do nada e a certificação, todas as certificações, na verdade, estão integradas naquilo que se chama Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos. Ok? Se estiverem recordados, nós estamos a nos focar nesse webinar, estamos a nos focar nos produtos ou mercadorias que estão ligadas aos alimentos, produtos alimentícios. Portanto, toda esta conversa que nós vamos ter em torno das certificações, toda a conversa que nós vamos ter em torno de boas práticas agrícolas, elas giram em torno daquilo que nós chamamos de sistema de gestão de segurança de alimentos. Portanto, as certificações estão dentro disso. Na verdade, as certificações são apenas uma resposta a esta preocupação internacional de se ter um sistema de gestão de segurança de alimentos a nível das unidades fabris, a nível das unidades agrícolas, a nível das unidades de processamento. É importante que se tenha um sistema de gestão de segurança de alimentos devidamente montado, que funcione, que garanta a qualidade dos alimentos que são produzidos, tanto nos campos agrícolas como dentro das unidades de processamento. Portanto, é preciso entender que os sistemas de gestão de segurança de alimento, elas confirmam que as empresas ou uma determinada empresa cumpre com os requisitos do padrão de sistema de gestão de qualidade que são internacionalmente reconhecidos. Qualquer sistema de gestão de segurança de alimento tem que permitir que dentro das empresas sejam estabelecidos requisitos para a produção. Tem que permitir que os alimentos sejam colocados e produzidos de forma seguros até chegar ao prato das pessoas. Ok? É isso que visa qualquer sistema de gestão de segurança de alimento. Portanto, a isso são adicionados as certificações que consubstanciam os sistemas que são implementados a nível das próprias empresas. Ok? Então, o sistema de gestão de segurança de alimentos, na verdade, é um conjunto de práticas, é um conjunto de procedimentos que ajudam a garantir que os alimentos sejam seguros para o consumo. Ok? Esses sistemas envolvem processos de monitoria, ou envolvem processos de controle, envolvem também a feitura de documentos, para todas as etapas que compreendem esse sistema de gestão de segurança dos alimentos, ok? E um importador nos grandes mercados, estou a referir-me aos mercados que desde ontem temos vindo a citar, os importadores têm a obrigação legal de garantir que os produtos
alimentares que são importados para os seus países reúnam os requisitos básicos que são previstos no sistema HACCP. Essa é uma sigla inglesa, mas em português ela é AACCP. Ok? Depois vamos entrar com mais detalhes só para podermos fazer a gestão de tempo, não irei me ater nisso neste momento. Ok? Ora, entrando diretamente para a questão da certificação, é preciso perceber uma coisa: vocês vão deparar com várias certificações quando estiverem a lidar com esta matéria. São muitas certificações, mas temos pelo menos no mundo 14 sistemas de certificação da indústria de alimentos que são internacionalmente reconhecidos. E devem estar-se a perguntar por que será que temos tantas certificações assim? Se estamos a tratar da mesma coisa que são os alimentos. Bom, nós temos várias certificações porque cada uma delas nasce num determinado contexto, nasce num determinado país, num determinado continente, mas no final do dia, todas essas certificações que vocês conseguem visualizar pretendem ou procuram responder à mesma necessidade, que é, como eu disse no início, o estabelecimento de um sistema de gestão de segurança de alimentos dentro das unidades fabris e dentro dos campos agrícolas. Como disse, elas nascem apenas em contextos diferentes, mas elas não são necessariamente, e vejo que alguém já tem bem informação sobre HACCP, isto é muito bom, estamos a falar, estamos na mesma linha. Portanto, elas não são necessariamente diferentes nos seus princípios. Elas buscam os mesmos princípios. Aliás, é preciso dizer que todas estas certificações têm como base o HACCP. Alguém não consegue vir, agradecia que a equipe suportasse. Portanto, todas essas certificações têm como base o sistema HACCP, os princípios básicos da gestão da segurança de alimentos. Destas todas as certificações são buscadas no HACCP, que é a primeira etapa que qualquer empresa deverá seguir se quiser realmente ter um sistema de gestão de segurança de alimentos estabelecido dentro da sua própria empresa. Portanto, cá, essas certificações nascem em contextos diferentes, pelo que mercados diferentes vão preferir certificações diferentes. Eu não diria padrões, apesar de ter colocado aí padrão. Mercados diferentes vão preferir padrões diferentes ou vão preferir certificações diferentes, mas no final do dia elas buscam o mesmo princípio. Portanto, se forem com profundidade, quiser perceber como é que isso funciona, é exatamente assim. No final, eles seguem os mesmos princípios, mas diferenciam porque nascem de contextos diferentes. E só para perceber, vejam, para produtos frescos, ou seja, produtos que saem diretamente dos campos agrícolas e são vendidos como tal, produtos frescos, os certificados que são mundialmente aceitos, internacionalmente aceitos, são estes dois que vocês conseguem ver. O Global Gap, que acho que já ouviram muito falar, e o Asia Gap. No final, estes dois certificados, ou estas duas certificações, respondem às mesmas necessidades, mas já devem estar a reparar que, pelo nome, elas respondem à mesma necessidade, mas pelo nome nascem em contextos diferentes. O Asia Gap nasce num contexto do continente asiático, que é muito usado no continente asiático. É por isso que eu disse que países ou continentes diferentes preferem certificações ou padrões diferentes, mas no final seguem os mesmos princípios. Portanto, Global Gap e Asia Gap são certificados que são usados para os campos agrícolas, para garantir a segurança de alimentos desde o momento de semeadura, momento de colheita, até o momento de transporte para entrar para uma unidade fabril de semi-processamento ou de processamento completo. Mas elas duas são usadas para os campos agrícolas, ou seja, para garantir segurança aos alimentos frescos, aos produtos frescos. Quando formos aos produtos processados dentro das unidades fabris, normalmente costuma-se usar estes outros que vocês conseguem ver aqui para baixo. O BRCGS, por exemplo, é muito usado no contexto britânico, né? nos países
da UK, United Kingdom. Às vezes a gente se esquece do nome em português. Ok, Reino Unido, muito usado no Reino Unido. Depois temos o ISO, que é muito mais internacional, não tem a ver necessariamente com um contexto do país, embora tenha nascido lá pelas Europas. Depois temos esse aqui, o AFS, FSS, esse nasce na Holanda. Portanto, estes são os certificados ou as certificações usadas para aqueles produtos que nascem ou que provêm do processamento a nível das unidades fabris, ok? Ora, é importante perceber como é que as empresas migram, então, desde o primeiro momento em que elas não têm certificações nenhuma até o momento que passam a ter certificações. Como é que elas passam destes momentos todos? Primeiro, é preciso entender que normalmente as empresas, no seu processo, elas primeiramente começam com o APPC. Ok? Até bem antes disso, a higiene básica. Vocês sabem que todas as empresas de processamento iniciam com um processo básico de higiene, ok? Para garantir segurança do alimento. E só depois disso é que elas migram, passam por um APPCC, ok? O APCC, como disse, é o sistema que é internacionalmente aceite, que toda empresa segue no seu primeiro momento quando começa a lidar com os sistemas de gestão de segurança de alimento, ok? Um sistema básico. Mas depois passa para o ISO 22000. Nós temos vários ISOs. ISO tem a ver com organização institucional, por aí, mas este em particular, o ISO 22000, ele tem exclusivamente a ver com gestão de segurança de alimentos. Ele lida com alimentos. Que não confundam quando ouvirem ISO. Procurem pelo número. O de alimento é 22.000, ISO 22.000. Os outros, 19.000, etc., tem a ver com estruturação institucional, por aí, organização institucional, por aí vai. Mas este em particular é na área, é para a área dos alimentos, ok? Mas depois temos, como eu disse antes, o BRCGS, FSS 22.000, vem que até segue o 22.000. O que é que estas outras certificações fazem, na verdade? Estas aqui. Estas têm como base o ISO 22.000, ok? A base dessas certificações é o ISO 22000, ou seja, elas implementam o ISO 22000, mas fazem um bocadinho mais. Fazem mais do que os princípios que estão previstos no ISO 22000. Só para a vossa referência, estas certificações são o resultado de um conjunto de grandes empresas internacionais. Elas se juntaram naquilo que se chama de GFSI, Global Food Safety Initiative, ou Iniciativa de Segurança de Alimento Global. Okay? Há uma iniciativa de segurança de alimento global, da qual fazem parte grandes empresas, que vocês, ou todos nós bem conhecemos, como a Coca-Cola, okay? A Nestlé, as Danones, ok? Estas empresas que lidam com a produção de alimentos que nos chegam até cá a Moçambique, em África e no mundo todo, elas têm uma iniciativa que chama-se Global Food Safety Initiative. E elas, dentro desta iniciativa, agem como associação, elas determinam os princípios que devem ser implementados a nível das suas próprias empresas no processo de produção dos alimentos para garantir que os alimentos sejam seguros. Portanto, elas iniciam do ISO e trazem mais alguns padrões de qualidade e é daí que culmina nessas novas certificações. Elas não são ISO mais alguma coisa. E como são ISO mais alguma coisa, elas resultam em FSSC, que é uma nova certificação em ISO mais outros padrões de qualidade. Depois temos ISO mais alguma coisa que dá em IFS Food. ISO mais alguma coisa que dá em SQF Certified. Depois temos ISO mais alguma coisa que dá em BRSGS. Portanto, quem tiver já ISO já responde aos padrões exigidos internacionalmente.
Quem for certificado em ISO, mesmo em APCC, já tem padrões exigidos internacionalmente. Mas para ser aceite neste clube aqui, este clube da Iniciativa de Segurança de Alimento Global, tem que ter um pouco mais do que ISO. Tem que fazer um pouco mais do que ISO. Ok? Então percebam que até esta parte nós só tratamos das certificações de segurança de alimento, mas as certificações não terminam por aí. As certificações vão para além disso. Essas são as certificações de segurança de alimento. Mas aqui temos outro tipo, outra categoria. Aqui temos outra categoria de certificações. Ok? Por exemplo, esta EcoCert, acho que já ouviram falar, EcoCert, é aquela categoria de certificações ou de certificação de alimentos para aqueles que produzem organicamente. Ok? Quem faz a produção orgânica tem essa certificação, chama-se EcoCert. Então, produzir organicamente não é obrigatório. Enquanto que essas certificações têm quase que caráter obrigatório, estas não têm necessariamente caráter obrigatório. Produzir organicamente não é obrigatório. Cada um decide se vai ou não produzir por vias orgânicas. E depois temos esta certificação em particular, chama-se de Fair for Life, Fair Trade. Estas certificações, essas certificações estão mais ligadas ao comércio justo. Ou seja, as pessoas hoje em dia na Europa, Estados Unidos, Japão, etc., não estão simplesmente preocupadas em comprar um bom produto que vem de África ou países em vias de desenvolvimento, mas também querem saber se ao comprar isto numa mercearia, vamos lá, num supermercado, se estarão ou não a contribuir para o desenvolvimento das pessoas que primariamente produziram o produto que ela está a comprar. Há um comércio justo que foi feito daquele produto. As pessoas foram devidamente pagas ou foram pagas por um preço justo pelo produto que elas produziram lá na origem, nas suas machambas. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Daquelas pessoas que vêm, vão aos campos agrícolas, levam os produtos a preços muito baixos, mas conseguem vender a altos preços. E quem fica prejudicado nesses processos normalmente são os produtores primários. É disso que estamos a tentar aqui falar quando falamos em fair trade, fair for life. Esses produtos foram adquiridos de forma justa. Se as pessoas estão a ganhar devidamente. Ok? Mais do que isso, se as pessoas não. Vamos lá para outro certificado. O SMETA, por exemplo, faz um pouco mais do que isso. Quer saber se durante o processo produtivo não foi usada mão de obra infantil. Ok? Se durante isto não foi usada mão de obra infantil. Se não houve corrupção nos processos de compra. Então, é outra categoria de certificação, ok? Que são igualmente importantes, embora não obrigatórios, mas um importador europeu, um importador norte-americano vai ficar preocupado com isso se quiser fazer a importação do seu produto. Vai ficar preocupado. Pode ser que não lhe exija necessariamente essa certificação, mas é uma coisa que lhe preocupa. Quer saber se você não segue ou não processos de procurement justos, se compra com produtos de melhor qualidade ou simplesmente adquire no seu vizinho, no seu amigo ou no seu primo. Se não há nepotismo nisso. Percebem por que é que vem este outro tipo de categoria de certificação, chamamos de certificações complementares ou normas complementares? Elas têm a ver com esta exigência dos consumidores internacional, que acaba se inferindo dentro daquilo que são as compras dos importadores. Os importadores acabam se importando com isso, acabam achando que isso é importante porque os seus consumidores finais estão preocupados, têm outro nível de consciência em termos de consumo, não é só comer, colocar na boca, mas querem saber qual é a origem do produto, como é que o produto foi produzido, como é que chegou até nós, quem é que produziu, se quem produziu ganhou como devia ganhar. É outra categoria de certificação. Ok? Portanto, é esta evolução que as empresas normalmente seguem para, para essa questão da certificação. Eu estou a ver uma mão levantada, mas eu não sei se necessariamente nós temos esta possibilidade de intervenção verbal ou a pessoa terá que colocar apenas pergunta.
Podem me ajudar, Soares? As pessoas podem participar verbalmente a esta ideia ou colocam pergunta apenas? Ok. Se permitirmos que assim seja, vamos pedir que seja muito breve, por favor. O participante que levantou a mão pode intervir, por favor. Bom, terá sido por engano. Vamos prosseguir, só para ganharmos tempo, vamos prosseguir. Vejo que Antônio Moagerene ainda vai intervir? Ora, em Moçambique, nós temos algumas entidades que lidam com esta questão da certificação. E é o que estamos ali a mostrar. Por exemplo, a EcoCert é uma Alô? empresa. Sim, sim. Alô? Já Sim, sim. Estamos uma ouvindo. pergunta muito breve. Queria saber se há razões para os países excluírem determinada certificação e como é que o mundo responde a isso, já que temos várias formas de certificação. Há alguns países que excluem algumas formas de certificação e aceitam outras. E como é que os países depois resolvem isso? Bom, é assim. Eu não diria que seja necessariamente exclusão. São preferências. Ok? São preferências. É porque as certificações nascem em países diferentes, nascem em contextos diferentes. Um, um importador da Holanda, por exemplo, pode ser que ele prefira o FSSC 22000, porque esta certificação foi criada num contexto lá da Holanda, do processo de exportação da Holanda, dos processos produtivos da Holanda. Ele pode preferir esta, mas não vai excluir necessariamente. Não é exclusão como tal, mas é preferência. Por exemplo, a ISO 22000 é aceita em qualquer país. É uma certificação internacional, qualquer país aceita. Até porque ISO tem origem lá mesmo nas organizações da Europa. Então, não é uma questão de exclusão, é uma questão de preferência. E eu tenho quase que máxima certeza que eh, um produtor que usou Global Gap, se exportar o seu produto para a Ásia e a Ásia prefere Asia Gap, não vai recusar o produto porque ele usou Global Gap, porque ele prefere Asia Gap. Porque ele sabe perfeitamente que no final do dia, os princípios inerentes a estas duas formas de certificações são os mesmos. Portanto, é uma questão de preferência, não exclusão. Preferência. Espero ter esclarecido. Portanto, em Moçambique, nós temos essas entidades que vocês podem ver. A EcoCert, que certifica na questão de produtos organicamente produzidos. A APSER, em particular, lida com muitos, incluindo a parte da EcoCert, é uma entidade portuguesa que também opera em Moçambique, tem representantes cá. Temos aí a Bureau de Veritas, também lida com a questão das certificações. Temos Advantage Consulting, Wind Resource, Agricole Coop, Cima Consultorias de Serviços, Environment Control Service, Pinga Serviços, Beira Boy, JC Mozambique Initiative, Júlio Sérgio, ACG Consultores, Insight Limitada, Charlotte Consultant, Energy Works, Inoki, que em particular é uma entidade governamental. Portanto, estas são algumas das entidades que trazemos de referências nessa questão de certificação. Alguns são consultores individuais, certificados, acreditados, portanto, eles podem fazer o trabalho dentro das vossas empresas e, no final, permitir que a vossa certificação seja feita. Algumas são entidades multinacionais, como é o caso deixa-me só dar um exemplo, a Bureau de Veritas, a APSER, são entidades internacionais. Não fazem trabalho só em Moçambique, mas fazem também em outros países.
Ok, vamos agora entrar em matérias que têm a ver com boas práticas agrícolas e de processamento pós-colheita. Ora, aqui, desculpa, eu realmente estou mal já há dias com esta gripe. Aqui, o que é que precisamos perceber? Quando falamos em boas práticas, quando falamos em boas práticas agrícolas e de processamento pós-colheita, remetemos-nos logo naquelas duas primeiras certificações de produtos frescos dos quais me referi. Porque, na verdade, boas práticas agrícolas e de processamento pós-colheita significa que no final deste processo nós vamos ter um produto fresco. Logo, a certificação adequada para este processo é o Global Gap, como já estive a dizer, ou Asia Gap, preferencialmente. Mas em Moçambique, em África, o que tenho estado a notar, usa-se mais o Global Gap. Até porque nós temos em Moçambique entidades que certificam em Global Gap. No conjunto das entidades que eu me referi, há duas ou três aí que fazem um trabalho de implementação de princípios e de sistema de gestão de alimentos com base no Global Gap. Conheço já algumas empresas certificadas nisso. Mas é preciso perceber uma coisa dessa questão da certificação. Certificação, diferentemente dos nossos certificados lá da escola, uma piada que eu vou mandar. Diferentemente dos certificados que nós temos na escola, a certificação não é uma coisa que, uma vez adquirido, dura para sempre na sua empresa. A certificação tem que ser mantida. Não vai seguir os princípios de boas práticas, os princípios básicos de segurança alimentar, só para ter certificação. Porque a certificação, boa parte delas, tem merecido ou são alvos de auditoria anual. Para você manter a sua certificação, há uma auditoria pela qual a sua empresa deve passar para que eles continuem a dizer que sim, a empresa está certificada. É como montar uma bicicleta, a questão da certificação. Não é dar uma pedalada e já está. Tem que continuar a pedalar, pedalar para se manter em pé, porque se parar, vai cair. Esta é a ideia da certificação. Implementou o sistema de gestão de alimentos uma vez, teve a certificação, está lá na parede, continue a montar a bicicleta, ou seja, continue a implementar todos os princípios inerentes ao sistema de gestão de segurança de alimento da sua certificação para continuar a ter aquela certificação. Porque aquele papel que está na parede, se os auditores chegarem, fazer auditoria externa e perceberem que não, em algum momento deixou de implementar os princípios, aquele papel cai. Aquele quadro simplesmente cai. Já não é empresa certificada. Já não está a cumprir rigorosamente com os princípios previstos, os preceitos previstos no sistema de gestão de segurança de alimentos da sua própria certificação. Então, tem que cair. Então, nós temos aqui a Global Gap e a Asia Gap. Como eu expliquei em algum momento, estas duas certificações têm um princípio básico. Qual é? Que é o APPCC, que significa Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Este APCC, como disse, é básico. Qualquer empresa moçambicana que implementar o APCC, que está muito também ligado ao ISO 22000, já tem uma aceitação internacional. Só por ter a APCC já pode ter uma aceitação internacional. Porque o APCC, como eu disse, é a certificação básica. É básica. Os princípios de gestão de controle de gestão de segurança de alimentos estão previstos no APCC. Este sistema analisa todos os pontos críticos, desde o primeiro momento da semeadura, da colheita, de como ela é transportado até a unidade fabril, de como é que o produto é lavado, como é que o produto é processado, como é que é empacotado na primeira embalagem, segunda e terceira, como é que é armazenado. Portanto, estas etapas são analisadas de forma crítica, ponto a ponto, para procurar verificar onde é que está o perigo e como é que esse perigo pode ser evitado.
Esta é a ideia do APCC. E ele tem basicamente 7 princípios: análise de perigos, identificação dos pontos críticos de controle, estabelecimento de limites críticos, monitoria, ações corretivas, se houver verificação e documentação e registro. Portanto, esses princípios básicos também são seguidos pela Global Gap e pela Asia Gap. Portanto, quem tiver acesso a PPC, como disse, pode perfeitamente já ter uma aceitação internacional. E se escolher Global Gap, fique a saber que também já está a implementar o APCC, Asia Gap idem. Ok? Estamos juntos? Alguma questão foi colocada ali? Vejo que não. Vamos prosseguir. Bom, vamos agora, dando continuidade ao assunto que estamos agora a tratar, vamos falar do processo de auditoria. Eu já vinha introduzindo um bocadinho isso. Processo de auditoria. Como é que se procede, então, à auditoria? Como é que se procede à auditoria? O primeiro momento da auditoria, na verdade, talvez falar um bocadinho da importância das auditorias. Primeiro é preciso referir que nós temos dois tipos de auditoria. Temos uma auditoria interna e temos a auditoria externa. Quem normalmente faz a auditoria interna pode ser vocês, donos da empresa, com os dois trabalhadores, podem fazer a auditoria interna, mas no primeiro momento precisam passar por um processo de formação, um processo de familiarização, de indução com os processos da própria auditoria para que tenham a capacidade técnica de proceder com a própria auditoria. Então, esta primeira auditoria externa pode ser feita por um consultor, apoiado por um projeto, seja lá o que for. Mas uma segunda e a terceira auditoria interna pode já ser feita por vocês mesmos, por vossos trabalhadores, porque já terão tido nesta altura, a capacidade de procederem e de fazerem a própria auditoria. E depois temos a auditoria externa. Portanto, a interna não permite que tenhas certificação. A interna é para permitir que tenhas um melhoramento contínuo dos seus processos de gestão de segurança de alimentos. Enquanto que a externa, a independente, ela é que vem verificar se de facto a sua empresa, porque sabe como é que é essa coisa de sermos nós a fazermos a auditoria da nossa empresa, nós temos uma paixão pela nossa empresa. Vocês sabem como é que funciona a paixão. Mesmo que possamos verificar que algo está errado, podemos não conseguir ver, porque a empresa é nossa, estamos apaixonados por ela, gostamos dela, não vamos conseguir ver que ela está a cometer um erro. Então, o que que acontece? Vem um auditor externo que tem o privilégio da distância, consegue verificar a sua empresa de cima, sem qualquer tipo de ligação emocional, sem qualquer paixão, e detecta os erros. Ou pode também não detectar, se a auditoria interna não tiver sido feita de forma apaixonada. Então, o auditor externo é que vai dizer com veracidade se todos os princípios e os preceitos inerentes àquela certificação que pretende ser adquirida foram implementadas desde o primeiro momento até ao último momento de transporte, armazenamento e transporte dos seus produtos. Ok? O primeiro momento da auditoria é uma análise. Este é o primeiro momento, análise, um estudo do sistema de gestão que está implementado dentro da sua empresa. Pode ser o CCP, pode ser um processo de higiene básica simples. Mas este é o primeiro momento. Não é? Isso inclui muitas coisas. Pode incluir, primeiro, o agendamento das visitas, não é? Com um consultor, não é? Vai fazer o agendamento, vai verificar a vossa documentação, os vossos sistemas que estão devidamente documentados. Pode incluir entrevistas primárias, não é? Com as pessoas que fazem parte ali das unidade fabril ou dos campos de produção. Pode também incluir, vamos lá, uma determinação de requisitos básicos e normativos que vão orientar todo o processo
de auditoria, ok? Mas inclui, sobretudo, o conhecimento da atividade que está sendo feita dentro da vossa empresa, ou seja, dos processos produtivos, dos processos de produção, da estruturação e da organização da vossa própria empresa, ok? O estudo. E esse trabalho é anterior, é anterior. Digo anterior porque depois há um processo de diagnóstico que inclui a observação, a experiência, a entrada das unidades fabris ou aos campos de produção. Então, neste primeiro momento, ainda não estamos na análise, o estudo do sistema, não estamos ainda necessariamente a verificar, a observar, não é? A fazer não estamos. Estamos num primeiro momento de documentação, de entrevista, de estudo, ou seja, do conhecimento, da estruturação, e da organização da própria empresa. Depois, num segundo momento, é quando se passa para o diagnóstico, verificação da implementação do sistema de gestão ou de segurança de alimentos das empresas. E aqui temos que ver quais são os documentos que estão disponíveis, não é? E não só ver quais são que estão disponíveis, abrir os documentos e verificar o que está lá escrito, que garante a segurança de alimentos. Observam-se as atividades in loco. Vamos lá verificar as pessoas a produzir, a pegarem, a lavarem os alimentos, a empacotarem os alimentos, a pegarem nas máquinas, a retirarem os produtos da máquina, a empacotarem os produtos, a transportarem os produtos, a armazenarem os produtos. Portanto, todo esse processo é observado in loco. Vai lá um consultor ou equipe de consultores para poder verificar. Ok? Então, todos os pontos críticos, todos os pontos de controle são verificados. Também inclui a avaliação do cumprimento dos requisitos normativos, legais e outros objetivos que foram internamente definidos a nível da própria empresa. E isso tudo é que vai consubstanciar a avaliação da eficácia do sistema de gestão de segurança de alimento implementado a nível dos campos de produção e a nível das unidades fabris. E só depois disso é que temos o terceiro momento. Portanto, aqui nós já conhecemos a empresa, já observamos, já verificamos, já fizemos as nossas anotações, temos um conhecimento profundo sobre como é que a empresa funciona, sobre como é que o sistema de gestão de segurança de alimentos está implementado a nível da própria empresa. Agora já estamos em condições de trazer soluções, já estamos em condições de identificar as medidas corretivas que devem ser implementadas para melhoria dos processos de produção, para melhoria dos processos de segurança de alimentos a nível da própria empresa. Conseguimos identificar quais são os pontos críticos que merecem melhoria. Ok? E depois produzimos um relatório. E desse relatório constam não só medidas corretivas identificadas, mas também sugestões de melhoria, soluções para que a empresa possa melhorar. E esse relatório é entregue à empresa e a empresa verifica os ponto por ponto recomendados em termos de melhoria e deve implementar. E depois disso passa-se provavelmente depende muito do nível de implementação ou do nível de dificuldade que a empresa tem para implementar os processos. Passamos depois para o processo de implementação destas soluções e depois mais uma auditoria externa, pode ser que se verifique, se não houver necessidade, passa-se para auditoria interna, passa-se depois para auditoria externa, se verificar que realmente a empresa já está em condições de ser feita uma auditoria externa. Estamos juntos? Alguma questão vou botar aqui? Até aqui? Não recebi nenhuma. Ok. Vamos passar para questões ligadas a medidas sanitárias e fitossanitárias. Ontem falamos um bocadinho a respeito, e eu disse que hoje iríamos tratar com alguma profundidade. E foi. O que significa medidas sanitárias? Nada mais, nada menos do que todo o preceito que visa preservar a vida humana e a vida dos animais. O que é contra doenças, contra contaminações,
em alimentos que são consumidos por humanos e por animais. Esta é a componente sanitária. Então, toda aquela medida, todo o preceito que é implementado para permitir, para garantir que homens e animais consumam alimentos seguros, consumam alimentos livres de doenças, livres de bactérias, de vírus e qualquer tipo de contaminação, isto chamamos de medidas sanitárias. Enquanto que as medidas fitossanitárias são os mesmos, diríamos, os mesmos preceitos, mas desta vez é para proteger a vida das plantas contra doenças, contra pragas. Ok? Esta é a grande diferença. Portanto, nós temos em Moçambique uma legislação, que na verdade é um regulamento, chama-se Regulamento de Inspeção Fitossanitária e Quarentena Vegetal. É o Decreto 5/2009, de 1 de junho. Mas existe internacionalmente também um conjunto de legislação, de regulamentos que são seguidos pelo nosso país. E estes são ali, o ISP. ISPM significa International Standards Phytosanitary Measure, ou vamos lá, padrões internacionais, padrões internacionais de medidas sanitárias, ok? Então, o número 5 tem a ver com o glossário de termos fitossanitários, o 7 tem a ver com o sistema de certificação para exportações, o 11, análise de risco para pragas de quarentena, 12, diretrizes para certificados fitossanitários, 13, diretrizes para a notificação de não conformidade de ações de emergência. O 15 é o diretriz para a regulamentação das embalagens de madeira no comércio internacional. E 23, diretrizes para a inspeção. 27, protocolo de diagnóstico para pragas regulamentadas. 31, metodologia para a amostragem de envios. E 32, categorização de produtos básicos de acordo com seu risco de pragas. E 35, enfoque de sistema para o manejo do risco de pragas de moscas da fruta. Então, se tiverem reparado nestas medidas, ou seja, nesta regulamentação, elas vincam claramente medidas que estão diretamente relacionadas com plantas. Percebem? Tudo aqui tem a ver com plantas. Falam de madeira, madeira vem da planta, ok? Pragas que vão para as plantas. Frutas, mosca da fruta também afetam as plantas. Então, são medidas que têm a ver com a planta. Mas o que se quer evitar, na verdade, no final disso? Por que temos essas medidas todas? Queremos evitar esse tipo de situação que vocês conseguem ver na imagem. Feijões que foram atacados por pragas, não é? Alguma mosca da fruta, provavelmente esta maçã, ou desculpa, esta manga, ok? Esta madeira, esta batata, percebem? Quando falamos de medidas fitossanitárias, sanitárias inclusivamente, o que se quer no final é fazer esta verificação dos produtos para evitar que sejam exportados ou que entrem para mercados produtos nestas condições aqui. Ok? Quais são, então, as etapas inerentes a qualquer. Bom, não estamos a passar isso para vocês terem conhecimento, mas quem deve, na verdade, ter o máximo domínio sobre isso são os inspetores, né? Mas é bom que vocês saibam como empresa para, para no momento em que forem, vamos lá, interpeladas pelas entidades competentes para fazer este tipo de atividade, saberem que eles vão proceder desse jeito. Quais são as etapas? Primeiro, uma preparação para a inspeção, verificação documental associada à mercadoria. Lembra-se de ontem, né? Falamos de mercadoria. E qual é a documentação, para além da fatura, whatever, temos certificado de origem, neste momento é verificado isso. Verificação documental associada à mercadoria. E é um tema que nós tratamos de forma bastante exaustiva ontem. A verificação da entidade e integridade da mercadoria. Quem é a entidade que está a exportar a mercadoria? De onde é que vem? Quem é que está a enviar a mercadoria? Inspeção da mercadoria, fazer um exame visual, verificar a mercadoria para evitarmos aquele tipo de situação que vimos no slide passado. Pegar numa amostra, fazer a amostragem e teste, se for necessário, e tomar uma decisão para verificar se o produto reúne ou não
condições para entrar para o mercado. Se não reunir condições, claramente o produto vai ter que voltar. Ok? E com base nesta preparação, faz-se as observações, se isso for aplicável, nos, resulta- nos resultados laboratoriais, dizia, o inspetor determina se a carga está conforme ou não conforme as normas, é o que estava já a me referir agora. Faz-se também o exame físico, né? Que é a própria proteção. Portanto, é tudo quanto nós tínhamos para este primeiro tema. Ainda temos tempo para perguntas e respostas. Muito obrigado. Alguma pergunta? Vou já verificar se tem há alguma razão para a exclusão de certas certificações, o que é uma pergunta que já discutimos. Ahm, as entidades de certificação em Moçambique significa que são facilitadoras das PMEs para a obtenção desses padrões internacionais exigidos durante o processo de exportação. Sim, sim, claramente. As entidades em Moçambique é a primeira, que é a ENOC, que é uma governamental, que é uma entidade do governo. Elas são sim responsáveis por isso. Elas têm essa responsabilidade de olhar. Mas quando falo em responsabilidade, não estou a dizer que elas têm obrigação de fazer isso pela sua empresa, custe o que custar, e sem ter nenhum custo da sua parte. É o que eu queria dizer. Não. Elas têm esse mandato, elas têm esta capacidade, elas estão preparadas. Mas para que isto aconteça, deverá pagar. Esses serviços pagam. A auditoria interna, sobretudo a interna, desculpa, a externa, queria dizer, paga-se. Elas cobram para fazer esse serviço. Inclusivamente, a INOC também cobra. Mas a INOC, como entidade do governo, tem estado a trabalhar diretamente um, com muitos organismos de cooperação e desenvolvimento e tem feito esse trabalho com base nisso. Eu tive experiência recente em que algumas empresas foram financiadas todo o processo de auditoria interna e externa, mas quem no final do dia fez foi INOC. A externa, sobretudo, enquanto que a interna, um consultor individual foi contratado e esteve lá a fazer esse trabalho. E temos também empresas privadas que fazem, que fazem o mesmo trabalho. Na verdade, são em várias certificações. Portanto, mais questões? Sim, elas fazem, mas têm custos associados. E estou a receber uma informação importante que há uma empresa em particular que faz a certificação em gestão de qualidade, né, ISO 9001, segurança ocupacional, ISO 45001, e gestão ambiental, ISO 14001. Portanto, mas como devem imaginar, tem custos associados. Mais questões? Nós ainda temos tempo. Alguém quer intervir? Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que esse tema das certificações, em particular, tem suscitado muitos viés de dúvida. Como é que eu vou fazer isto? Como é que é de ter? Quanto é que custa? Ahm, para muitas empresas, para muitas das nossas
pequenas e médias empresas, os custos costumam ser elevados, né? Quer dizer, para aquilo que é a pujança da empresa em termos financeiros, costuma ser um pouco puxado para as nossas empresas, mas é algo necessário. Faz a empresa ser vista de outra maneira, né? Ela é vista de outra maneira. Ela é muito acreditada no mercado por ter uma certificação. Abdul Ismael, bem, eu entrei um pouco tarde e queria entender como ter a certificação Global Gap. Ok. A certificação Global Gap é uma destas certificações que está ahm, ligada a produtos frescos. Como disse, existe Global Gap e existe Asia Gap. As duas são, na sua maior parte, implementadas dentro dos campos agrícolas, dos campos de produção agrícola, não é? Enquanto que a Global Gap surge aí, meandros da Europa, a Asia Gap surge na Ásia, mas ambas respondem à necessidade de se ter alimentos seguros dentro dos campos agrícolas. E as duas certificações seguem os princípios básicos previstos no APP, no APCC. Ok? Agora, como obter? Para obter, primeiro precisa conhecer todos os preceitos desta certificação. Se já tiver, vamos lá, se já tiver tido algum contacto, alguma familiarização com esta certificação, há de poder sozinho, dentro da sua empresa, do seu campo de produção, implementar os princípios. Vai implementar sozinho. Vai, inclusivamente, fazer auditoria externa, interna, se tiver capacidade. Se não, vai chamar um consultor para fazer a auditoria interna. Um consultor que conhece bem esta certificação, ou que não está acreditado na certificação Global Gap. Mas se não tiver, o consultor pode fazer por si, começar a desenhar todos os instrumentos que respondam aos princípios previstos na certificação Global Gap. Depois dele desenhar, vai deixar os instrumentos convosco e vocês vão ter que implementar. Vão implementando, paulatinamente implementando, até chegar a uma fase em que dizem sim, já implementamos tudo, chamem o consultor para fazer a auditoria, auditoria interna. Se ele verificar que já está tudo bem, ele vai dizer que sim, o relator está aqui, mostra que vocês reúnem todos os requisitos para serem certificados. Agora chame uma entidade acreditada para fazer a certificação. A entidade irá à sua empresa, vai fazer a auditoria externa e também vai emitir um relatório de conformidade. E a partir daí já poderá ter a certificação Global Gap. Na verdade, é como qualquer outra certificação. Tem que sempre começar por estes processos, ok? Tem que sempre começar por estes processos. De implementação, auditoria interna, auditoria externa, até chegar à própria certificação. Firmino, apenas para reforçar, a partilha do material pode também ser feita para a gravação das 3 sessões que terão lugar, para irmos fazendo uma revisão conjunta. Agradeço desde já pela atenção. Acho que a Camila pegou essa sua questão, Firmino. Se eu precisar de uma certificação para uma empresa de prestação de serviço, qual, qual aconselha? Bom, eu acho que a ISO 9001, por exemplo, pode ser aplicada para serviços também. A ISO 9001 pode ser aplicada para serviços. Tem a ver com a estruturação, gestão da qualidade no geral. Pode ser aplicada.
Outra questão, de uma forma geral, querendo certificar qualquer produto para uso interno, o que é que chamaria de uso interno, Maria? Uso interno está a referir-se a falar, está a referir-se ao mercado nacional? Ok, mercado nacional. Obrigado pelo esclarecimento. Se devemos seguir, ahm, estava em algum momento a dizer que foi, não sei, já não sei se foi hoje ou ontem, ahm, estava a referir que esta questão de segurança de alimentos não é só para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, isto é para seres humanos. Se é para seres humanos, então temos que seguir, seja para o mercado interno ou externo. Nós não somos necessariamente um mercado muito exigente, ok? Moçambique não é um mercado muito. Quer dizer, não, nós somos exigentes, só que não somos exigentes como os outros. Não, não ser exigente, não. Também não precisamos nos rebaixar tanto. Nós somos exigentes, mas não somos tão exigentes quanto os outros são, ok? Então, a pergunta que Firmino me coloca, eu responderia nesse sentido. Eu penso que sim, Firmino, temos que fazer isso mesmo quando queremos vender os nossos produtos a nível nacional. É verdade que eu, David, o Firmino e todos que estão aqui não vão pegar no produto para verificar se tem uma certificação ISO 22000. Não vamos fazer isso, nós não vamos fazer isso, com certeza. Não é nosso hábito verificar se tem ou não uma certificação. Mas a ideia é que não precisa fazer as coisas para os outros verem. Não faz só porque os outros vão ver. Faça porque acha que isto é importante. Seguir normas, seguir princípios, seguir preceitos para garantir segurança de alimento tem que ser uma coisa que faz mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba. Nem precisa dizer-me que faz isto. Eu, como cliente, não preciso saber. Mas porque Firmino me quer dar um alimento seguro, vai fazer. Mesmo que não tenha um certificado, aquele papel, vir uma empresa dizer que você, sim, está certificado ISO 22000. Eu acho que qualquer um de nós, como empresário, como empreendedor, tem que seguir esses princípios. Porque esses princípios fazem com que nós entreguemos para o mercado, fazem com que no final do dia nós entreguemos ao mercado um alimento seguro. Esta é a ideia, entregamos um alimento seguro, independentemente de termos ou não o certificado, ou a própria certificação que colocamos às paredes. Mas temos um alimento seguro. Então, olhando para isso, Firmino, eu acho que sim. Qualquer um de nós deve sim seguir. Seguimos os mesmos processos, sim, as mesmas entidades também. Depois, isto quer dizer, isto, isto quer dizer que se precisar importar produtos para a Europa e Ásia, deve ter certificados separados? Não. Boa pergunta, Firmino. Não, não. Se tiver Global Gap, eu acho que já está bom. Não precisa ter dois certificados, não. Se conseguir obter o Global Gap, it's okay. Esse certificado pode ser exibido na Ásia, em qualquer outro sítio. Os asiáticos também reconhecem este como um certificado para produtos frescos. Como disse, eles só se diferenciam porque nasceram ou foram, vamos lá, foram estabelecidos, criados em locais diferentes, mas no final ambos respondem às mesmas necessidades. Ok? Ambos respondem às mesmas necessidades. Então, não precisa ter dois. Um apenas. Se conseguir Asia Gap, Global Gap, it's okay. Mas se puder, usa Global Gap. Firmino, ok. E quem certifica esse alimento no mercado interno? São aquelas entidades que eu me referi. Entidades de certificação.
Não sei se lembra daquela tabela. Depois vão ter isso. Ok? Os nossos colegas vão depois partilhar essas apresentações convosco. Então, vocês vão ter aquela lista toda de entidades que podem contactar caso queiram e se tiverem a capacidade de pagar os serviços para, para este propósito. Com a sua, Raul, em caso de constatar um produto sem a devida certificação, qual é a decisão que deve ser recorrida? Com a sua, em que momento constatar? Quem está a constatar? Em caso de constatar um produto sem devida certificação, qual é a decisão que deve ser recorrida? Quem é que está a constatar que o produto não tem devida certificação? Quem tem que tomar a tal decisão? Pode me esclarecer? Pode intervir. Liga seu microfone, vamos falar. Ainda temos alguns minutos antes de passar para o segundo tema. E eu vou sugerir que tiremos uns 5 minutos por aí, se ainda tivermos, antes das 15h30, para beber uma água por aí, antes de entrarmos para o segundo tema. Mas com a sua, peço para ligar seu microfone, podemos falar. Só para esclarecer melhor essa questão. Com a sua? Alô, com a sua? Quero entender melhor a sua questão. Com a sua não falo. Alô, com a sua? Agora sim, boa tarde. Ok, Já, na perfeito, com a verdade, sua. estava configurado para mesmo, não permitir-me que Ok. eu pudesse fazer a ligação do microfone. Não, na verdade, eu estava a dizer o seguinte: eu estava a perguntar porque nós temos constatado, por exemplo, muitas das vezes no nosso mercado, não é? Há muita entrada em muitos produtos que eram também desconhecidos por ali. Assim. É aquele caso que às vezes temos visto em alguns sítios quando venderam produtos que não se sabe qual é a origem da vida, não é? Devido a essa questão de corrupção. Então, eu dizia assim porque, na verdade, eu queria saber, tipo, em caso de se constatar, por exemplo, se a entidade reguladora, neste caso, desta área de certificação, em caso deles constatarem que um produto que deu entrada ao nosso país, por exemplo, em que o mesmo produto também não tem a devida certificação, só entrou de uma forma, posso dizer, ou seja, bolada, ou como posso dizer, estamos usando um termo ilegal. Desculpa, pode repetir? Com a sua? Dizia eu, sim, dizia eu que no mercado há muitas camuflagens por aí, não é? Cada um traz seu produto, quer vender. Então, em algum Hum. momento nós estamos constatando, por exemplo, tem tido algumas vezes que alguns vendedores, né, acabam trazendo um produto ilegal que não seja, que não tem uma certificação, mas que se calhar também a origem não está bem esclarecida. Então, em caso das autoridades reguladoras desta área de certificação, ou seja, algum qualquer que possa descobrir que existe então um produto que não tem a sua devida certificação, e não se sabe qual é a sua qualidade daquele produto, qual é o passo que deve ser seguido? Ok. Com a sua, está a referir-se a um produto que entra para o nosso mercado, não é? Não que Correto. sai, não que esteja a sair. Certo. E entra para o nosso mercado. Ok, Sim, é sim. assim, com a sua deve imaginar, sendo empreendedor, sabe bem que o nosso mercado tem os seus problemas, né? Tem os seus vícios, tem a sua falta de capacidade para conhecer ou até mesmo de identificar os produtos, de inspecionar, inclusivamente inspecionar os produtos. E nós não somos muito, como estava a dizer em algum momento, não somos muito exigentes em matéria de certificação. Não é? O mercado moçambicano como tal, nós como consumidores, eu pessoalmente
Devo confessar, nunca peguei num produto e queria verificar se foi certificado em ISO 22000. Vamos lá, confessar entre nós, né? Eu não sei se vocês já foram pegar um produto, né, nas prateleiras de supermercado para verificar se tem ISO 22000. Não é prática fazermos isto. Portanto, este nosso hábito também estende-se um bocadinho às atitudes e comportamento das entidades governamentais que são responsáveis por isso. Então, a pergunta com a sua é se verificamos que não tem certificação adequada. O que seria a certificação adequada num contexto em que nós nem sequer exigimos que os produtos tenham certificado, tenham certificação? Nós nem sequer exigimos isso. Mas os nossos produtos são exigidos que tenham essa certificação. Em mercados que têm clientes e grupos de importadores mais exigentes. Em outros mercados, cujos grupos de importadores ou compradores e clientes mais conscientes sobre aquilo que eles consomem, é eles que começam a pedir essas coisas, começam a exigir que os produtos cheguem com certificados. Não necessariamente no nosso. Não é que nós não queramos, não é que não haja necessidade para nós. Okay? Tudo que nós queremos é pegar um produto e verificar se ele está em condições apresentáveis, se está dentro do prazo. E esta questão da certificação não. Refiro-me pelo menos a essas certificações que estamos aqui a falar. Há outras certificações que com certeza o governo, entidades por aí como INOC e o INAI e outras entidades governamentais exigem, né? Alguma certificação, se o produto se vem da Europa, se tem, por exemplo, aquele certificado CE, que significa da Comissão Europeia, que vem, porque há um certificado específico. Se você diz que está a trazer o produto da Europa, tem que ter um certificado da União Europeia. Está escrito CE, acho que vocês já viram isso em produtos. Essas coisas, pelo menos, o governo já verifica, né? A origem, tipo, vem da Europa ou diz que tem qualidade vamos lá, do mercado da União Europeia. Ok, quero verificar se tem um certificado de CE, que é da Comissão Europeia. Então, por aí, essas coisas são verificadas. Agora, se tem ISO 22000, se não tem, etc. Essa, infelizmente, é uma outra história para a qual nós não cuidamos muito. Bom, eu iria recomendar, nós ainda temos por aí 10 minutos. Sim, não, acho que temos algumas questões. Qual a decisão deve colocar? Não conseguia ligar, pode voltar. Tá, ok, já conseguiu. O microfone talvez seja o anfitrião aceitar, ok. Este programa está bom, mas quero conhecer as instituições que certificam produtos agrícolas e também mel cá em Moçambique. Agro-trading e comércio geral. Ok. Mais uma vez, nós temos esta apresentação ainda por enviar-vos, e nesta apresentação lá já aparecem algumas, não estou a dizer que são todas, algumas entidades, e a Exportamos tem conhecimento de outras, não é? Não é? Nossa empresa suporta Moço. Para além do que já aparece lá nas apresentações, tem outras, portanto, se quiser ter outras para além do que vem na apresentação, Água Trading poderá ter esse apoio a partir da nossa empresa Esperta Moço, tá bom? Primeiro é que vai ter a apresentação, onde já consta um conjunto de entidades que lhe pode apoiar neste processo. E caso estas que estão na apresentação não forem suficiente, então mais entidades poderão ser dadas por via da Exporta Moço. Se concordarem, e se não, se não houver questões, podemos dar uma pausa de 5, 10 minutos. O que é que acham? A pergunta vai tanto para os meus colegas quanto para os participantes. 5, 10 minutos, o que é melhor? Eu realmente preciso. E acredito que vocês também precisam. Quantos minutos? Não vamos sair da plataforma. A plataforma mantém-se, vamos nos levantar para os lavabos, para beber uma água, levar um café, não sei. Alguns que estão em Nampula com certeza devem ter um bom café ali, nós, infelizmente, não. Ok, eu acho que todos concordam que sejam 10 minutos. Perfeito. 15h30 nós voltamos. Firmino concordou, o Eric concordou, e a Thalia concordou, a Sônia concordou, todos concordaram. Então, daqui a 10 minutos estaremos juntos. Até já.